Boa noite, meu caro Cícero. Boa noite, como vai? Tudo Tudo bem, tranquilo? né? Rapaz, olha, para entrar na coisa, porque é o seguinte, Instagram eu quase que não uso, eu uso mais o Google Mito, o Uhum. Zoom, e aí Mas deu certo agora. Você entrou, entrou super rápido agora. dessa, dessa vez entrou mais rápido, não foi? É porque o Está meu entrando jogo aí eu o tô no Guilherme. 4G, no 4G, Foi. né? Entrou o juiz conciliador, o juiz leigo também aqui da Paraíba, doutor Jordano, está Ah, o aqui Jordano, conosco. É, sim. Jordano participou do Grupo Silva, né, agora no Ponagem, né? Exatamente. Você estava lá no grupo também, Estava né? Do Grupo presente, Silva. estava participando e vi a participação dele, inclusive ele fez Exatamente. uma participação também. Elogiei o trabalho deles, porque eu também tenho um juiz leigo trabalhando comigo na Turma Exal, e aí eu vejo assim que eles realmente têm sido assim muito atuante, né, no trabalho Aham. né, do, 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 do juizado, né? Boa noite a E todos. O pessoal está entrando ainda. Entrou a desembargadora Janice, o Biali, a nossa boa presidente noite, do Janice. Fonagem. Está aqui nos honrando com a sua presença, né? É verdade. Eu, eu, eu tava preocupado porque realmente eu tava tentando acessar do notebook, porque tudo eu só trabalho com notebook. Celular eu Aham. já evito. Até porque descarrega alguma coisa assim, aí eu fico sempre na preocupação, né? É, o Tanto é que você celular tem tem esse problema de descarregar a mais rápido, né? preocupação com a questão da carga, porque realmente é Boa importante que você noite, tem que sempre desembargadora. monitorando. É. Boa noite, Janice. Seja bem-vinda. A primeira dama do Fonage. Mas agora você vai ficar pronto para todas as lives, viu, Cícero? Agora não, agora eu não tenho dúvida que eu já estou me preparando, né? Eu já Aham. fiz a participação também na OAB, na Coordenação Nacional da OAB, juizados, aulas também, mas assim, com relação ao Instagram do Fonage, eu sempre participei, mas não assim, mais ativamente, né? Mas eu O sempre Guilherme está dizendo que participei. a desembargadora Janice não é a primeira dama, não, é a rainha, viu? É, a rainha, aí sim, agora sim, melhorou, né? Realmente, Janice realmente é nosso ícone dos juizados especiais do nosso sistema. E tem Ela feito assim, um grande trabalho numa no situação, digamos assim, trabalho, um pouco mais adversa agora, né? Com realmente esta foi pandemia. o desafio foi bem maior, né? O desafio realmente Isso, teve um. para quem dirigiu órgãos, essas coisas, nesse período agora, realmente teve uma mudança muito grande, né? Para você se Uhum. adaptar a essa realidade, né? Mas a gente vê Cícero, que aguardamos mais um pouco o pessoal entrando. eu acho bom começar porque a gente tem um tempo, né? Já A gente já iniciamos, está com sim. 5 minutos, né? E aí Eu vou. Eu acho que Guilherme já deu ok, né? Para começar, né? Tem que começar a gravar, né? Já está gravando, né? Já está gravando já? Isso, fica salvo no final o vídeo, né? Sim. Sim, certo. Bem, Só para saber se eu estou sendo bem visto aí. a sua imagem Coloquei um está fonezinho no boa, ouvido, sua voz tá? está boa, É. Guilherme disse que está chegando bem aqui. tava um pouco. O Nordeste fala bem, né? Com fone de ouvido, Bom, melhora mais também, né? é. Tava falando com o Guilherme, mas Guilherme, Guilherme já estava lá do outro lado, né? Sim. Do outro lado do mundo, né? Aham. É, já nas cordilheiras, né? Próximo já acho que Peru, né? Peru? É Peru? Não. Não é? Pertinho da Bolívia, do No- Peru, né? Ali, por Onde ali. ele está agora, né? No estado dele, Rondônia, não é? em Rondônia, né? Rondônia, Isso. né? Não é próximo à Bolívia, alguma coisa assim, né? Eu agora me deu um branco em relação ao nosso mapa geográfico, Ele pode aí mas. nos informar melhor, está nos assistindo? Ele está ouvindo bem, a gente já pode começar, ele já está dizendo aqui, né? Sim. Áreas Cícero, amazônicas, eu vou fazer Sim. aqui uma ligeira apresentação, né?
Para aqueles que não nos conhecem, né, eu sou juiz aqui do sistema de juizados em João Pessoa, sou titular do 5º Juizado Especial Cível da capital, aqui na Paraíba, e aqui nós somos atualmente 8 juizados, né, e eu sou titular do 5º Juizado. Estou no sistema há mais ou menos 7 anos, é o tempo mais ou menos que eu também participo dos FONAGES desde então. Vejo aqui pelo seu currículo, né, que foi também publicado, você é atual presidente da turma recursal da 1ª região de Maceió, né, é o nosso vice-presidente atual do FONAGE, né, nessa gestão 2019-2020, portanto, é também um prazer, uma honra para mim, né, estar aqui participando dessa live com você, né. Você foi coordenador, eu acredito que ainda está como coordenador, dos juizados por vários biênios, no estado de Alagoas, né? E é coordenador da Justiça... Não estou porque agora é um cargo que é desembargador e eu apenas... Agora quem exerce é um desembargador. Né? É um desembargador, desembargador Pedro Augusto Mendonça. Pois bem, você exerceu esse cargo por vários biênios, né? Por 5 né? vezes, cinco biênios, mais ou menos. Certo. Acho que de 1997 para cá, ainda passei grande tempo. Mas é coordenador da Justiça Paulo Zacarias itinerante. Assumiu algum tempo, a Silvana também, mas em geral eu acho que eu passei a maior parte do tempo como coordenador, antes de ser desembargador. E você atualmente é também coordenador da Justiça itinerante? Não, também já passei, também não estou. Já passou, já exerceu essa função? Já passei para itinerante. Essa função ela está atrelada com a coordenadoria dos juizados ou atua independente? Ela funciona independente. Dependente, né? Porque é um juiz também que começou com a gente e até hoje também está que abrange outras áreas que não são apenas... É um projeto de gestão do Tribunal de Justiça, é um projeto de instituição, aliás. É um projeto assim, que vem ao longo dos anos, sempre se repetindo com todas as gestões. E também você é participante... Você é participante do FONAGE desde a sua instalação em 1997, é isso mesmo? 97. Para aqueles que não sabem ainda, né, o FONAGE ele foi criado 2 anos depois, né, da Lei 9.099/95. Foi um fórum, né, que foi idealizado por um grupo de juízes à época. O primeiro encontro de coordenadores de juizados especiais do Brasil. Do Brasil, né? E ocorreu em Natal, no ano de 1990, em maio. Isso, a ideia surgiu do nosso amigo e colega do Rio Grande do Norte, João Batista, né? E ele pensou justamente em que isso ia trazer assim, uma aproximação dos juízes do juizado, do sistema, que ainda estava solto e incipiente, né? Porque eram 2 anos. Então, ele pensou, né? Idealizou. Na verdade, eu gostaria de antes fazer uma saudação, porque eu iria falar justamente sobre isso. Se você me permite, você vai... Claro, é isso que eu ia... Eu não quero atrapalhar a fala, mas é só para fazer uma saudação, e nessa saudação... Eu já ia perguntar se você gostaria de falar sobre isso um pouco, né? Como surgiu também essa sua participação, o seu olhar para o sistema dos juizados... Fica à vontade. Na verdade, quando em 1996, o desembargador José Aguinaldo, que estava terminando a gestão dele de presidente, ele assim criou gosto para instalar os juizados, instalou 12 juizados praticamente no mesmo dia. Assim, no mesmo mês, a gente instalou os juizados da capital, eram 12 na capital. Os de interior foi instalando logo depois, logo em seguida. E aí o seguinte, alguns que realmente não puderam funcionar de pronto, mas o meu e de outros começou a funcionar já. Então aí a gente começou a
a juntar as ideias, os juízes e juizados, e a gente então começou a trabalhar fazendo modelos que não existia, modelo nenhum, modelo de Sim, é. audiência, modelo de atas, sentenças menores, tal, e nós fizemos o Não existia manual. internet, né? Existia, mas muito O pouco. seu Quer dizer, Google, então, né? não existia. Então, Francisco Arlinda, que era um colega juiz eu também daqui de Alagoas, e Maurílio Ferraz, também foi um juiz muito atuante, e ainda hoje é atuante em outra seara, é quem dirige a nossa cooperativa de crédito, a Sicredi. Mas veja bem, então a gente fez um manual, justamente distribuiu com os colegas. E eu na coordenação dos juizados, então a gente sempre aprimorava, todos os meses a gente se reunia e tal. E foi quando veio esse encontro que Maurílio estava comigo na coordenação e não pôde ir, em um itinerante. A nossa primeira Uhum. itinerante foi justamente nesse período, no período de maio de 97. E Maurílio me pediu Certo. então para ir, porque éramos dois a coordenar os juizados especiais. E aí foi quando justamente eu lá estive, né? E foi assim, uma experiência muito gratificante, porque lá a gente encontrou assim juízes de 12 estados, apenas 12 estados. Uhum. Eu até, eu até na minha saudação aqui, eu vou me permitir só falar aqui, porque eu sou muito inscrito e falar menos, mas aí, Uhum. como de qualquer forma eu vou ter a oportunidade de falar, e para não esquecer, eu quero agradecer a você, Cláudio, que é juiz do quase vizinho da Paraíba, que gentilmente aceitou a parceria nessa live, né? Ah, muito obrigado. Compartilhando compartilhando seu intelecto, né? E prática no sistema dos juizados, né? É, e dizer que a Paraíba, desde o primeiro Fonage, esteve presente, né? Dessa feita com o Sim, padre Manuel, um padre sim, Manuel. O Manuel do juizado civil e o Manuel do juizado criminal. Eram dois juizados. Era o sim. Manuel pequenininho, né, o Manuelzinho, né, que a gente chamava, e o Manuel Moreno, que era justamente da vara criminal. Qual E o daí por sobrenome, diante, Cícero? Você lembra, tem o na sobrenome? verdade, os sobrenomes eu tenho anotados mais assim de cabeça, porque a gente vai gravando só os primeiros nomes, que é justamente onde fica e fica para sempre no coração da gente o nome Uhum. dessas pessoas. Certo. Alguns Aham. a gente grava, né, os sobrenomes, outros não, mas não é que eu não tenha gravado porque realmente eles não ficaram, mas ficaram no coração. Inclusive, a gente brincava muito que num dos encontros mais adiante, a gente, no Fonage de Cuiabá, a gente chegou com o Manuel era bem pequenininho, não sei se você se lembra dele, bem pequenininho assim, ele chegou a ser desembargador, acho, da Paraíba. E Manuel, a gente Ah, chegou, certo. Manuel querendo procurar um terno É o numa Manuel loja, Soares, não? Manuel é Manuel Soares, Soares. né? É, Ah, o pequenininho, né? desembargador O Manuel pequeno. Soares, sim, sei, sim. Aí Manuel querendo Muito procurar um conhecido aqui terno, nosso. procurar um terno. Você sabe que o Manuel é bem pequenininho, né? Assim, né? Então, nós rodamos lá no shopping de Cuiabá procurando um terno para ele, no segundo Ponage. Em dezembro, quente, pegando fogo, Cuiabá, né? Capitaneado ali pelo doutor Carlos Alberto, que é nosso companheiro hoje, presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, né? E aí a gente chegou Uhum. na loja do shopping e cadê encontrar a terra com o Manuel? Lá para Uhum. adiante a gente encontra Brooksfield Júnior. Aí eu digo, aqui tem para você, Manuel. A Brooksfield Júnior. Ele vai Resolveu o lembrar, se ele problema. estiver ouvindo, se alguém estiver ouvindo, que esteja, como é que se diz, estava presente naquele momento, ele vai lembrar e a gente riu muito, porque a gente disse, aqui tem para você. Era o Brooksfield Júnior, tinha os Mas terninhos assim dele. falando na Mas aí, Paraíba, viu, Cícero? hum, Você queria mencionar mais alguém, não? sim, sim, a exemplo de João, assim, e aí, e daí por diante, trazendo bons nomes para a fileira do sistema de juizado. A exemplo de João Batista, né? Dois João Batista, Marcos Salles, Leandro, Silveirinha e tantos outros que Sim, participaram sim. justamente do nosso FONAGE. Foram pessoas realmente que trouxeram grande contribuição para o O nosso FONAGE, né? desembargador Leandro, o juiz atualmente é Leandro desembargador, era né? de Campina Grande na época, né? De juizado de Isso. Campina Grande, participou com a gente E da, Marcos Salles né? ainda integra o É. sistema nas Agora, turmas na verdade, recursais. no primeiro Fonage foram os dois Manuel, né? O Manuel pequeno e o Manuel grande. O Manuel moreno e o Manuel branco, né? Mas aí eu quero dizer o seguinte, que para a gente, assim, essas pessoas que participaram do primeiro Fonage, foi justamente aquela
aquela ideia, aquele sonho do João Batista e que se tornou realidade e hoje realmente é a nossa, eu acho que a trincheira ela se tornou mais efetiva e mais forte justamente com as aquisições que foram sendo feitas a partir do segundo Fonage, né? Aí foi quando vieram os juízes do Rio de Janeiro, São Paulo, Macapá, Sueli, Ricardo, né? Hoje, o Bacelar, né? Fonagem. E outros juízes que realmente trouxeram realmente um ganho bem efetivo Hoje o Fonagem para o ele nosso país. está totalmente consolidado, não é, Cícero? Isso é Sim, Joaquim sempre também, destacado, né? Joaquim também, o Luiz Felipe Salomão, né? Então, outros e outros que participaram justamente desse segundo encontro, depois veio o Buzzi, veio Ministro e Buzzi outro, também, né? Buzzi, um grande amigo, né? Então, aí eu só digo E a o seguinte, ministra Nancy Andrighi também, né? ministro Nancy, Já participava tem inclusive dos grupos participado de de alguns trabalho com a encontros. gente, nos grupos cívicos, ela participava com a gente justamente. Me lembro que ela participou de um grupo de cívil em São Paulo comigo, no meu grupo. E é assim, uma pessoa assim que se integrou demais ao Fonage, né? Uhum. Evidentemente que os Hoje afazeres dela fizeram com que ela realmente não ficasse tão próxima assim, eu digo assim, fisicamente, né? Mas é sempre muito está. raro hoje É, não ter algum livro, alguma doutrina, né, que não faça referência aos enunciados do Fonage, né? Como já destacou também o ministro Salomão, até mesmo nos acordos do STJ, nós encontramos as referências aos enunciados do Fonage, já está bem consolidado. Mas eu queria relembrar aqui também, Cícero, que o Maceió, a cidade de Maceió, sediou 2 encontros do Fonage, não é? Foi o décimo o segundo e o 12º 39º. encontro em 2012, 2002, aliás, 2002, é 2002, é. e o último que eu Justamente participei que porque foi em 2016, né? 2016 foi o que foi que eu presidi a, A comissão organizadora, a comissão organizadora. sim, Tive a honra de você fez fazer parte, isso, né? capitaneada assim, pelo Jones, né, e a Maria do Carmo, que era a nossa vice-presidente, né, Era a e assim, gestão da época delegação dos Vagador Jones, né? do desembargador Pedro Augusto, ele cedeu toda a equipe da coordenação e me delegou essa função e eu procurei justamente fazer de tudo para que fosse assim, de sucesso como os outros. Sim, Eu sempre digo, a gente nunca pode dizer que teve um personagem melhor do que o outro, isso. porque todos foram iguais, cada um dentro das suas possibilidades, mas fizeram encontros realmente muito proveitosos, muito realmente que a gente só trouxe, só adquirir conhecimento, bagagem, mais união, né? Mais amizades. Sim, é E verdade. É isso verdade. tudo essa junção de coisas, ela realmente só fez crescer o nosso fórum, que hoje é essa realidade, né? Eu tenho Uhum. a certeza que é disso para diante e muito melhor, né? E aí É eu também, verdade. nesses Você falou agradecimentos, eu também. que o Fonage não há diferença de um para o outro, né? Mas eu destacaria assim, uma pequena e sutil diferença, que é quando a alfonagem é onde se aprova enunciados e quando não se aprova nenhum enunciado, né? Sim, é verdade, é Já verdade. E foi, as já foi pessoas. destacado As, aqui em outras é, lives que esse é, debate lá é muito acalorado, é muito intenso, né? E muitas vezes o enunciado ou ele é aprovado por uma maioria, né, pequena, ou ele não é aprovado, né? Existe um filtro desde a sua apresentação, né? na verdade, eu já ouvi alguns colegas falarem que quando eles saem sem aprovação do enunciado, uma discussão, assim, a exemplo de Manuel Aureliano, do Maranhão, que sempre assim, nos enunciados, ele é muito assim, ele é eloquente, ele sempre procura justamente, né, Sim, trazer assim, um ponto de vista dele, e às vezes ele traz muito contraponto também, ele sempre diz, olha, eu digo, Manuel, você dessa vez venceu, e alguns, né? Mas assim, sim, ele estava sempre, realmente, está sempre participando. Então, os enunciados realmente, eles trazem um bom debate,
né? E ele faz com que o Fonage ele se revista demais, assim, é, 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 respeito, porque Sim. quando a gente faz, realmente a gente leva o enunciado para fora do Fonage, que a gente começa a aplicar, né? As pessoas dizem, olha, isso aqui é Fonage. Eu me lembro que numa dessas questões da Tumbexal, alguém levantou a questão da intimação na questão da pauta das sessões, e aí a gente tem o enunciado. E a gente, então, a gente cita o enunciado e ele não. Aí Aí citei o já enunciado, então vamos, né? não Aí se voltam discute mais. atrás, querem brigar, querem ir para o tribunal, querem fazer reclamação, mas aí quando a gente fala, tem o enunciado. E aí com o enunciado eles voltam atrás, né? E Sim, aí sim. nesse meio tempo a gente falou na Janice, que a Janice realmente é uma pessoa que tem trazido para o Fonage, assim, ela tem mostrado justamente, ela conseguiu, juntamente com as pessoas realmente que estão assessorando a equipe, né? É, Ricardo, Joaquim, você também, Cláudio, Aham. Guilherme, que está justamente com essa parte toda da informática, justamente fazer com que o Estão todos Fonage aqui ele, nos ele, assistindo, né? ele, O Ricardo chegue- ele Clemente, chegasse, o Joaquim. chegasse mais próximo da gente. Se a gente for falar, é tanta gente que a gente corre até o risco de Paganho, É Sueli verdade, é Pini, verdade. Sandra É. Silvestre, né? O A Sueli Pini, Chine, inclusive, né? ela era É. presidente quando houve o décimo Do segundo 12º encontro em Fonage, era a nossa Maceió. presidente aqui em Isso. Maceió, A justamente foi esmagadora sob a Sueli presidência Pini. dela. Foi sob a presidência dela. Tivemos a honra de tê-la aqui presidindo o Ô, nosso Fonage aqui em Maceió, né? E ô, trouxe Cícero, uma ela. coisa que você fala dos anunciados, né? E uma coisa que eu descobri é que é mais fácil. Acho que a sua conexão está ficando um pouco ruim agora. Sim. Tá melhor agora? Melhorou um pouco? Eu acho que saiu um pouco, Cícero, a imagem. Hum, hum. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Ainda não. Ainda não, né? Vamos ver se ela estabiliza um Quer ver? pouco, né? É. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem você. Se você quiser Uma coisa que continuar a eu, falar, eu estou ouvindo. uma coisa que eu dizia é que eu descobri nesses anos participando do Fonage que é mais fácil alguém aprovar um enunciado novo, né, do que modificar um enunciado antigo. É verdade, é A verdade. dificuldade é muito maior, porque, como você relatou aí, na história no evento da sessão, né? Guilherme, eu estou no 4G, agora eu não sei porque realmente ela estava bem, agora ele está dizendo deixa no 4G, mas a gente está no 4G. Eu estou no 4G, eu acho que deve ter sido uma Se, estabilidadezinha. se não É, melhorar muito, você é, pode sair e entrar de novo. Ah, está voltando agora. Já está tá voltando. voltando, né? Está voltando. É. É que às vezes E também no, sim, pode no último continuar. encontro de Maceió, né, houve, não sei se você deve recordar muito bem isso, houve a aprovação de um enunciado que foi muito polêmico, né, na época, que foi o da contagem do prazo processual, Do né, prazo, porque esse realmente, encontro ele dos dias corridos, ocorreu é. pouco depois É. da aprovação, da entrada em vigor, na verdade, do CPC, e havia todo aquele questionamento se os prazos deveriam ser contados em dias, Se né, contado em dias úteis úteis ou não. ou corridos, É, né? E é, aí o Fonage imediatamente já apresentou manifestou, né, a sua posição, entendendo que a interpretação ela era incompatível, né, com a lei dos juizados e aprovou esse enunciado 150 que é. disciplinava essa questão da contagem dos prazos, né? Mas aí depois veio uma alteração legislativa, né, que fez a mudança para Sim. deixar de acordo com o Realmente foi CPC. muito Então, polêmico e, na verdade, ficou muito dividido, né? Nessa oportunidade. exatamente, isso. Realmente. E para se implantar, e alguns estados já estavam fazendo contagem em dias úteis e realmente ficou muito, sim, ficou muito dividido, né? Mas Sim, bem lembrado, bem lembrado. Né? terminou por vencer o enunciado, só que
que depois, em razão da lei, né, tivemos que voltar, né, Isso, e aí exatamente. tá, Aí o tema né, agora fica a realmente questão superado, né? Fica superada e a superado. gente e é verdade. Foi Mas justamente foi justamente como no 29º, o nosso tempo é limitado, Cícero, e a temática nossa é sobre os juizados especiais e a virtualização, né? Tendo em vista essa situação atípica em que nós vivenciamos com a pandemia do coronavírus, né? E que fez com que toda essa situação, essa necessidade que os tribunais já vinham implementando, né? De utilização dos recursos tecnológicos, essa necessidade ela se fez mais urgente, né? Mais premente, e nós tivemos é que verdade. nos adaptar, né? De uma maneira geral, todo o país, todo o Poder Judiciário, a essa nova realidade. Alguns juízes, seguindo as orientações dos seus tribunais, posteriormente, isso eu estou falando de março deste ano para cá, né? Sim, Posteriormente, seguindo também a própria orientação do CNJ, que editou várias resoluções disciplinando essa questão, inclusive também disponibilizou uma plataforma no próprio site do CNJ, né, plataforma do Cisco, para que os magistrados pudessem realizar as audiências virtuais. Eu queria lembrar também aqui que no dia 27 de abril deste ano entrou em vigor, não é, também a Lei 13.994, que 1994, fez a alteração dos artigos 22, parágrafo 2º, e 23, não é, da Lei do 9.099, justamente para aprovar esse projeto de lei que já existia, não é, prevendo a realização das audiências por videoconferência, que a lei denominou audiência não presencial, no âmbito dos juizados. Essa legislação, a meu ver, ela até chegou um pouco tarde, porque o CPC, que é de 2015, ele já tinha essa previsão, né, no seu texto legal. Já havia essa previsão para a é utilização dos verdade. recursos tecnológicos, né, no cumprimento dos atos processuais e também para a realização de audiências e sessões de julgamento. Então, de qualquer modo, chegou um pouco tarde, mas assim, em tempo, né? Porque coincidiu justamente neste ano em que todos nós necessitamos muito mais da realização desses atos por uma imposição, uma restrição, né, da própria pandemia, né? Não foi algo que Eu me dependeu tanto recordo, da gente. é verdade. Você, quando você sugeriu o tema desse nosso encontro, né, dessa nossa conversa, que é Uhum. justamente os atos não presenciais. No caso, não foi os atos não presenciais, foi justamente o O reflexo da tema, pandemia ou a realidade, né? ou a realidade, isso Virtualização, né, seria. dos atos sociais. E aí, se você me permite, eu lembro de um fato que eu guardei, inclusive procurei saber dos colegas que, assim, mais antigos, né? Ricardo, Guilherme, essas pessoas Janice também. Janice eu não cheguei a falar, mas eu sei que ela participou. Justamente quando na gestão da ministra Eliana Calmon, Ricardo estava com ela como juiz auxiliar da Escola da Magistratura, e aí o seguinte, ela houve um encontro na escola do Pará, na Escola da Magistratura do Pará. Uhum. E esse encontro foi lá assim, em março de 2013, a Infam e o TJ Pará. E Foi não. promoveram um evento onde reuniu magistrados que atuavam em juizados especiais e tinha como meta a troca de experiência, onde visava encontrar mecanismos para acelerar a tramitação de processos nessas unidades judiciárias. Mas o que justifica a minha menção a esse evento é que durante o treinamento os juízes puderam acompanhar duas audiências realizadas através de videoconferência,
né, em que as partes envolvidas, acompanhadas dos respectivos advogados, se encontravam na comarca de Castanhal, né, a pouco mais de 60 quilômetros de Belém, e em Belém. Né? E naquela oportunidade estavam entre os convidados a Janice, nossa presidente, desembargadora Janice Subiala, representante de Santa Catarina, que atuou justamente por vários anos de juizados especiais, e criou no Estado o juizado do torcedor, né? Hoje na presidência também do FONAGE. Outro magistrado foi o Roberto Bacelar, então juiz de direito do TJPR, e hoje desembargador, né? Foi presidente também da Escola Nacional de Magistrados, e também entusiasta na conciliação, né? E também Ricardo e outros juízes que aí, se eu for nominar, são muitos, né? Então, eu Sim, trouxe essa sim. informação só para mostrar como já havia o pensamento futurista na É implantação verdade. É dos atos não verdade. presenciais nos juizados especiais. E mais um que eu peguei já aqui no finalzinho, eu fazendo uma pesquisazinha, para não me perder, eu anotei, deixa eu ver só aqui, é o seguinte, é que no chamamento, no 39º encontro do FONAGE, em Uhum. Maceió, no Grupo Cível, foi aprovado uma proposta, no item 7, uma proposta de recomendação aos tribunais de justiça para a implementação de sessão virtual nas recursais, observada as seguintes condicionantes: subsistência da sessão presencial, possibilidade de transferência de julgamento para a sessão presencial e duração razoável da sessão virtual. Isso foi aprovado por maioria, Sim. né? Já Aí, havia quer esse dizer, pensamento, já né? vi esse pensamento, quer dizer, já tem esse 2000, esse 2013, esse 2016, vem a lei, justamente essa lei 3.994, que também já começou desde fevereiro do ano 2019, que eu já vem né, justamente já no prelo, aguardando já assim, um empurrão, e justamente a Sim. pandemia foi justamente que deu Acelerou esse processo, né? acelerou, né? E aí a gente pergunta se o efeito, se a virtualização dos juizados, se é a questão da pandemia ou se realmente ela vai trazer justamente ela vai ser justamente o dia a dia da gente a partir de agora, né? Sim. Vai se tornar Se uma a gente realidade, realmente né? se tornar uma realidade. Então, O cotidiano eu, eu, nosso vai eu, ser. eu de acordo com o que eu estou vendo aqui, justamente, pelo que eu vi e pelas poucas coisas que eu justamente consegui colher para trazer para cá, para a gente, para a nossa conversa, eu acho que ela está se tornando uma realidade, né? Uhum. Aí na verdade, você no juizado e eu na conversal, eu vi o seguinte: havia justamente no começo, e eu acho que é um fato, não sei se você queria falar nisso, mas eu já Uhum. adianto, que Pois não? justamente a questão das turmas, né? Sim. Nas turmas, nos juizados, os advogados diziam: e agora, como é que vai ser? Como é que a gente vai trabalhar? Porque a maioria dos advogados trabalham, tem escritório de correspondentes, e aí eles, o seguinte, eles são contratados pelas empresas de fora, as grandes empresas, as grandes demandadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, esses lugares mais longínquos daqui do Nordeste, e eu mais especialmente de Maceió. E aí o seguinte, aí eles diziam: e aí, como é que a gente vai ficar assim? E o nosso, era o nicho que eles tinham justamente, de fazer as Como vão audiências, ficar as né? Como é audiências, que as iriam ficar, sessões? né? E a Uhum. partir daí se viu o seguinte, que houve um ganho substancial para os advogados, porque hoje eles podem fazer 10, 20 audiências justamente de parte a De parte. qualquer Hoje lugar. você faz audiência do Rio de Janeiro, com o advogado do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, a Tumeco-Sal mesmo, todas as segundas-feiras e às vezes as quintas, quando estou participando, tem um advogado de Salvador que passa a tarde todinha sustentando. Advogado de Dinamizou São mais, Paulo, né? né? Advogado de São Dinamizou Paulo, mais. advogado de Recife, todos eles estão participando, dinamizou mais. Outra Uhum. coisa, eles participam muito mais, quando na verdade, quando tinha as Tumeco-Sais que eram presenciais, a gente eram umas 5 ou 6 inscrições para sustentação e eles, de qualquer forma, não, não, Às não vezes tinha muito interesse em não fazer. comparecia. E o sistema virtual, ele trouxe até, eu acho que
deixa o advogado assim, mais à vontade para fazer sustentação. Eu, Ele eu- vai eu lá, vi, usa, eu vi que né? você comentou naquele encontro Hum, lá de Maceió, É, justamente dos advogados correspondentes, não é? Aqueles é, advogados que é, apenas é. são designados, né, para É. realizar aquela audiência, né? Aqueles atos, né? Ao Hum, determinado ato é, processual. é. E isso facilitou também esse, vamos dizer assim, deslocamento que já não existe Deslocamento, físico, não, já né? não existe. Deslocamento físico. Mas não tirou, não tirou. Eu creio que, justamente esse encontro que eu participei da coordenação de juizados nacional da OAB em Brasília, e fui convidado pela coordenação para isso, e justamente na oportunidade eu disse, na verdade, a questão da virtualização não tirou nada do advogado, não tirou, Cícero, não eu queria tirou, registrar né? aqui a presença que entrou É. também a desembargadora Maria do Carmo Honório, que nós Ah, já fizemos referência aqui, né? foi nossa vice-presidente Uma pessoa no FONAGE daqui de Maceió, e depois passou a ser nossa presidente também, que muito fez querida realmente de todos nós. uma grande gestão junto à FONAGE, né? E Sim. realmente é Eu nossa vi fortaleza também, também, né? entrou também, eu queria só registrar o doutor Erickson, que é presidente aqui da Comissão de Juizados Especiais da OAB, aqui do estado da Paraíba. Ele está também aqui participando conosco. Também as minhas assessoras, servidores, alunos da faculdade do qual o meu juizado tem um convênio, né? Então é muito bom ter a participação de Eu todos e, realmente tenho sobretudo, visto assim, a participação também de muita gente aqui de Maceió, muitos advogados, pessoas amigas, ex-estagiários, né? sim, Doutor sim, Domingo, doutor Joaquim, de Barra do Joaquim Domingos está entrando agora aqui também, né? está. Participando aí, ouvindo o sotaque nordestino, ele está com saudade, né? Então, vamos, né? Vamos ver Nós reunimos o Nordeste hoje, né? não, mas vamos ver se Maceió já fez dois. João Pessoa, eu não sei se já fez. Eu não sei. Eu João acho que ainda não fez, Pessoa, não. ainda não, Ainda ainda não não. sediou. Sediou em Coges, enquanto presidente, mas sondagem não. Então vamos Isso. trabalhar para ver se a gente faz, né? Inclusive, no Fonagem de Maceió, houve uma solicitação do pessoal, né, o próprio Gustavo também conversou para a gente tentasse, né, trazer o Fonagem para João Pessoa, mas, De assim, por repente. várias circunstâncias, ainda não foi possível. Né? Muito em breve nós Mas eu acho que esperamos a gente tem muita gente boa que realizar pode esse levar isso encontro aí. aqui. Eu estava falando justamente quando eu estava no painel do Ministro Música e falei no pessoal que está hoje já na cúpula dos tribunais, colegas que começaram, né? O Joaquim está doido para voltar para o Nordeste, ele está aqui, está doido para voltar para o Nordeste. Joaquim, que também está na cúpula do TJ Rio de Janeiro. Carlos Alberto está lá em Mário. Carlos Alberto, Disseu lá no Mato Grosso. Pascoal lá no Mato Grosso do Sul. Também, eu não sei se ele ainda está na presidência, eu creio que ainda esteja na presidência do tribunal. E nosso participante efetivo Aham, justamente do Sonage, né? Quer dizer, e outros colegas, sim. Sueli, né? Sueli, a Graça Simões, que foi nossa fundadora também do Fonage, ela está lá no Amazonas também. E tem muitos colegas que, se a gente for nominar, Ricardo, né? O Ricardo Bacelar Quimento. também, Ricardo Bacelar também, o Roberto Bacelar também, que foi nosso companheiro justamente de Fonage, participou Uhum. muito ativamente. E temos no Rio Grande do Sul o Ludovico, eu não sei se já aposentou, mas o Arthur foi fundador também, né? Teve o desembargador O Nácio também, que Cícero, já aposentou, né? o que eu Mas queria muita gente saber importante um pouco que hoje rapidamente, está na cúpula, né? E pode nos se você ajudar. pudesse falar um pouco a- rapidamente da questão dos julgamentos virtuais lá nas turmas, aumentaram os julgamentos? Vocês tiveram algum tipo de redução desse período agora com as sessões virtuais? Qual é a Olha, sua experiência em relação a isso? um marco do nosso trabalho virtual é assim, não é muito feliz para mim, porque justamente no primeiro dia em que a gente ia começar a sessão virtual em Maceió, nós tivemos eu tive minha mãe já estava meio ruim e voltou para o hospital e faleceu, justamente. Mas foi no dia 13 de abril, quando nós começamos
a, a, a nossas sessões virtuais, a primeira turma. E a turma, a segunda turma, que é a turma de juízes substitutos, da turma Exal, eles já tinham feito uma ou duas sessões. Já. Então, Uhum. como estamos divididos, a turma Exal tem 3 juízes titulares e 3 substitutos. Só que ambos funcionam justamente como 2 turmas. E julgamos do mesmo Certo. jeito, e julgamos muito mais, né? E justamente eu creio que a gente teve um aumento enorme assim, na produtividade. Temos hoje, eu recebi agora, no comecinho da noite, um relatório do secretário da turma Exal, doutor Michel, me passando justamente a produtividade de todos os juízes de juizado, quer dizer, que a nossa assessoria de imprensa do tribunal solicitou, e realmente Sim. tem sido assim, muito boa. Nós assim, temos uma acelerada muito grande nos julgamentos, temos a Uhum. participação muito maior dos advogados nas sessões. Às vezes a gente pensa que não vai terminar, mas de repente é tudo muito mais rápido. A gente já Uhum. leva os processos, já tem mais ou menos um entendimento, e a gente disse para a parte se eles querem recorrer, se não querem, tá ali. Se eles querem fazer sustentação, se não querem. Às vezes uma das partes faz, outra não faz, e aí a gente, com mais rapidez, a gente tem julgado esse processo. E aí Pois a não. gente tem tido um ganho muito grande. Essa questão da pandemia, apesar de nos ter deixado em casa, preso, né? Mas ela Uhum. nos fez assim, nos deu assim uma oportunidade de saber que a gente pode produzir muito mais, É mesmo verdade. estando em casa, né? Mesmo Uhum. estando em casa. E hoje em dia, E os veja bem, dados em hoje, geral é, mostram é, isso. Os dados de é, todo o é, país demonstram que a justiça trabalhou muito mais durante esse é. período, E hoje em apesar de dia, todas as Cláudio, limitações. a gente tem que ver o seguinte: antes a gente não sabia, no começo da pandemia a gente não sabia que era sábado, domingo, feriado. Hoje a gente já tem já tem uma pausa. Eu já sei o que é sábado e domingo, porque na Já estamos verdade a gente, estabilizando. a gente, a gente trabalha, a gente faz sessões, né, faz audiências, faz sessões, né, atendimento de Uhum. advogados, né, despachos em casa. Mas quando chega no sábado e domingo, a gente já sabe que sábado e domingo é para descansar. Então, a gente já faz a pausa. É Então, é verdade. justamente isso que faltava, era justamente a gente fazer justamente uma pausa, para que a gente não chegasse a um ativismo exagerado, né? Assim, porque realmente isso é o que causa, às vezes, assim, questão de saúde mesmo da gente, né? Então, se Sim. a gente puder dividir, né? A não ser quando a gente está de plantão, Cícero, né? Mas se pode você me falar. permite, eu queria só falar rapidamente sobre a lei que modificou, né, a Lei 9.099, justamente para prever a audiência não presencial. Ela suscitou também alguns pontos polêmicos, né, algumas discussões, como, por exemplo, o artigo 23 diz que, havendo recusa do demandado, né, ou se ele não comparecer à audiência, o juiz proferirá a sentença de imediato, né, certamente aplicando a revelia. Mas aí surgiram questionamentos se o autor não comparece, o que aconteceria, né? Se ele também seria penalizado com a contumácia. Há questionamento também se a lei permitiria a realização também da audiência instrutória. E aí a gente já vê alguns comentários, né, de vários estudiosos acenando nesse sentido também, né? Porque a lei, de qualquer modo, ela deve ser interpretada de uma forma sistemática, né? E o artigo 23, seguindo do 24, 25, 26, ele faz o link com o artigo 27, que fala justamente da audiência de instrução. Então, nada impediria que, eventualmente, fosse colhido o depoimento de uma testemunha, o depoimento pessoal do autor, né, ou do réu, também por videoconferência. Há uma outra questão interessante que diz respeito, está mais relacionada à competência, né? E aí, será porque agora estamos realizando audiências num ambiente que é virtual, né? É o que os cientistas chamam de telepresença, como nós estamos aqui agora, né? Em localidades diferentes, eu aqui em João Pessoa, você em Maceió,
No entanto, Com estamos com essa certeza. sensação, né, de que estamos no Bem mesmo próximo, né? ambiente, não é? É o que É chama a verdade. telepresença. É. Então, será que a partir disso também, o réu residindo em outro país, será que ele também poderia ser citado para participar de uma audiência, né? Eu tive pesquisando a respeito da regra atual da audiência presencial e não há enunciado sobre isso, não há enunciado, mas a jurisprudência das turmas recursais, quase todas, elas afirmam que a carta rogatória é um procedimento incompatível com a celeridade dos juizados. Então, nós temos decisões do Distrito Federal, aí nosso colega Aiston, né? Temos decisões de Minas Gerais, Nosso temos grande presidente também, decisões, né? também foi presidente FONAGE, né? É. Minas Gerais, de Goiás, também de Alagoas, do Rio Grande do Sul, todas nesse sentido, né? Então, será que apenas o fato Guilherme de está ser dizendo que possível já houve audiências com pessoas com gente no exterior. Ele já está houve, falando né? aqui. É uma questão muito interessante É, para que a gente reflita. Há um é dado ainda mais importante. interessante que é em relação ao autor, porque a lei de juizados também ela não permite a representação da parte, não é? Nós sabemos que ela exige o comparecimento pessoal da parte, embora haja já projetos de lei para alterar isso também, mas atualmente a parte ela tem que comparecer, ela não pode ser representada por advogado. O advogado faz apenas assistir à parte. Então, será que o autor, e eu tive um caso também desse já, residindo nos Estados Unidos, ele poderia ingressar com uma ação aqui nos juizados? Então, estamos colocando isso apenas para reflexão e debate, né? Reflexão, é uma ótima reflexão. Há também uma outra questão que seria a opção do autor pela audiência de conciliação, porque hoje a gente já vê também em muitas petições a parte autora já informando no final, com base no artigo 319, inciso 7 do CPC, né, dizendo que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, quando nós sabemos que a audiência de conciliação ela é uma fase, não é necessária, obrigatória do rito processual dos juizados, né? Ainda que essa audiência ela seja una, como alguns já realizam, seja uma única audiência, né, a conciliação e a instrução, mas é preciso que haja essa possibilidade de tentativa, né, de conciliação, de autocomposição das partes. Eu coloco isso, então, para que você quiser falar também algo a respeito, se nas turmas recursais Não, houve, eu na concordo. sua turma, né, houve esse questionamento. Eu concordo que realmente não tenha como deixar de se fazer uma audiência de conciliação. Eu acho que a conciliação ela é a função principal do juizado, justamente. Se não houver conciliação, o juizado não vai ser uma vara comum, Um juízo né? cível comum. Onde o juiz vai receber o processo, instruir e julgar. E É não é isso. verdade. A lei não veio para isso. A lei veio justamente para que realmente os meios de conciliação, né, de transação, de conciliação, de mediação, sejam justamente exauridos naquele processo, né? E aí, se você leva justamente você exclui a conciliação, eu já, pelo contrário, eu já acho que se por acaso a parte chegar e não houver conciliação, e não quiser, aliás, se não houver conciliação, você insistiu, ela não houve conciliação, e se disser que não tem mais para ser produzida, tudo bem, julgar. Mas nunca preteria a sessão de conciliação, porque essa é mais importante. Podia dizer assim, não, Na não verdade, pode, é não a vai haver tônica instrução. dos Não vai juizados, haver né? instrução. A instrução, se você realmente não tem mais prova sendo produzida, está tudo ali nos autos, então vamos julgar, né? Vamos marcar para julgar, então. Ou julgar na hora, ou julgar depois, em tantos dias e tal. Mas aí, Vale, a conciliação eu acho que a gente não pode deixar vale lembrar não pode que deixar de existir. foi justamente a lei dos juizados que inspirou também, né, ainda na égide do CPC em 1973, né,
a idealização do procedimento sumário, né? Que nós já temos o rito sumaríssimo dos juizados, e ela serviu, portanto, de inspiração, para a instituição desse procedimento também, né? E depois, o CPC atual, sim, já veio seguindo um pouco essas diretrizes, né, que podemos dizer que foram inauguradas pela Lei 9.099/95. É. E eu tenho certeza, justamente o FONAGE veio justamente como realmente como o guardião dessa lei, né? E desse rito, né? E nós não Sim. podemos, como fonagiano, deixar que essa questão, aqui a questão da conciliação, ela seja alijada do processo do juizado especial. Ela não pode, ela tem que realmente continuar a existir, né? Uma forma de conciliação. Tudo bem que não haja conciliação, mas se você realmente. Aí diz, não, olha, eu não quero conciliação, eu quero que julgue. Quero que julgue o processo. Não, vamos fazer a conciliação. Se não houver conciliação, aí eu digo, há provas a serem produzidas, não há, então pronto. Pergunta a cada uma das partes para evitar cerceamento de defesa, e aí vai para julgamento. Só não posso deixar de fazer a conciliação. Eu acho que Suprimir esse ato. a conciliação, e como guardião, o guardião, chamamento fonagem, como guardião desse sistema, do sistema de juizado, ele realmente não pode deixar que essa questão ela seja colocada justamente como Mas cai no você ralo, né? Não é? destacou bem essa questão da possibilidade até de uma unidade de juizado, né, se transformar numa vara civil comum, né, seguindo Vai se todo aquele transformar, rito mais formalista, né. é. Até hoje Porque eu conversava. o que eu acho é o seguinte, quando você chega numa conversão que pega processo de 4, 5 anos para ser julgado, que você vê que, que a finalidade do juizado não foi essa. A finalidade do juizado foi justamente para acelerar, para resolver com mais uma rapidez a questão, de dar justamente uma resposta mais efetiva e mais imediata à população, aquele que vai lá pedindo justamente uma prestação que realmente não foi cobrada a maior, uma questão pequena mesmo, mas ali tem que ser resolvido de imediato. E justamente a conciliação que vai fazer isso. Se você julga, aí para julgar, aí quando você julga, aí a parte tem que procurar ou um defensor ou um advogado para recorrer, porque não pode ir para o segundo grau para tomar recursal sem advogado, né? Sim, E ela tem realmente que estar assistida. E aí? Não é um prejuízo, né? Eu acho realmente a gente quando a gente pensa, se pensar em tirar a conciliação, é como se estivesse voltando atrás tudo aquilo que foi pensado desde o início, quando se pensou a Lei 9.099. Né? sim, A gente está jogando fora todo aquele trabalho daquelas pessoas que sim. realmente passaram noites, né? E nós também, que no decorrer desses 25 anos, né? E desses 20 e tantos anos de fonagem, que a gente vem lutando justamente para que realmente a lei seja obedecida, que a lei seja cumprida, que não haja justamente uma interferência maior da lei comum, da lei do CPC dentro da lei dos juizados, né? Muito embora a Sim. gente saiba que tem que se aplicar em algumas hipóteses, mas nem sempre tudo, né? O E Guilherme aí o Guilherme eu está nos avisando é, que nós só é, temos 5 minutos para encerrar. Eu queria só lembrar também, Cícero, é, dessa questão, quando a lei completou 20 anos, não é, a ministra Nancy Andrighi, que então estava à frente do CNJ, né, ela lançou a campanha, né, Redescobrindo os Juizados, e enfatizando justamente essa questão, né, que também a lei ela tem que ser adotada da forma mais singela possível, né, eu evitando ao me lembro, máximo eu as tive uma reunião, remissões ao né, CPC, a todos aqueles formalismos legais, e buscando sempre se pautar pelo princípio da simplicidade. em certa oportunidade, ela como ministra, aliás, como
corregedora nacional do CNJ, ela convidou os coordenadores de juizados especiais a Brasília, e nós tivemos uma reunião com ela, e ela realmente falava dessa questão, desse projeto dela. Ela encontrou juízes fazendo audiência embaixo de uma árvore, com a mesa, não tinha espaço para fazer, mas ela estava fazendo lá. E ela, assim, sentiu-se assim, grande, porque ela encontrou justamente que a justiça estava sendo efetivada no lugar onde ela realmente não tinha a menor possibilidade, né? Mas, e a justiça estava né? chegando, né? E enquanto chegava assim em grandes gabinetes de muito luxo, muita coisa, que para chegar no juiz ela passava em 3, 4 salas e hoje chegava, né? Cícero, infelizmente nós vamos ter que encerrar. Eu quero dizer. Eu pensei que a gente ia falar, eu pensei que não ia dar para a gente falar, que eu não tinha palavra para falar. Precisamos de agora, 2 horas. Mas eu sei que para a gente é muito importante essa fala, essa questão, né? Como a gente já fez no itinerante com o Sueli, no barco lá no Macapá, em 2000, como fizemos agora com o Guilherme, né? E outros lá no Rio Madeira, né? No Rio Madeira. Quer dizer, é justamente isso, né? A gente como a desembargadora Cristina diz, é justamente levar a justiça, né, ao encontro do povo, né? Para mim foi um grande prazer, viu, né? Cícero? Foi uma honra participar com você dessa conversa. Assim, eu fico um pouco emocionado, porque eu acho que eu já faço um novo convite, né? Agora. Agradecer a todos, agradecer ao Guilherme, Sim, também quero agradecer Janice, ao convite, Ricardo, Joaquim, todos eles que justamente têm dado muito suporte ao Fonage, né? A todos eles, né? Pagan, Maria do Carmo. Se a gente for falar, é muita gente e a gente corre o risco de cometer ações de justiça. Mas aí a gente pode colocar na pessoa da desembargadora Janice. Né? Da Janice, era justamente isso, né? E dos amigos que fundaram. E dos amigos que participaram do primeiro Fonage, né? Eu até fiz uma relaçãozinha aqui, mas não vai dar tempo mais ler. Mas justamente não dá mais. Os 12 estados que participaram do Fonage, né? E aí, se você não esqueça de salvar, ele está dizendo aqui. Isso, viu? Certo, ok. Né? Pois eu vou encerrar, então. Um abraço para todos que participaram. Um abraço bem grande, viu? Nosso e eu agradeço muito, viu? Eu agradeço a todos, viu? Até mais. Boa noite a todos. Viu? E a você também, meu amigo. Um abraço. Janice, um abraço, boa noite. Um grande abraço, tá? Tudo de bom. Tchau. Tem certeza de encerrar.